E aí pessoal, tudo bom? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América. Ó, aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E a você que não é inscrito, eu lhe peço a oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim poderá ser que você seja notificado pelo YouTube, beleza? Gente, direto ao assunto, pois o tema é grande e importante e envolve as grandes personalidades da política brasileira. O próprio Jair Bolsonaro, o filho senador Flávio Bolsonaro e o tal tsunami, que nos últimos 10 dias não se fala em outra coisa. Os teóricos de conspirações, logo no início, nos seus canais de YouTube, começaram a dizer que o quê? Que seria a demissão do general Santos Cruz da Secretaria do Governo. Aí aconteceu o quê? O Santos Cruz não foi demitido e a sua secretaria foi elevada a um status ainda mais poderoso. O Olavo de Carvalho, né, patrono de boa parte desses youtubers que adoram fazer teorias da conspiração, o que é que fizeram? O que é que fez, aliás, né? O Olavo declarou que largou de mão. Aproveita a oportunidade para dizer graças a Deus, pois pode ser que assim o governo do Jair Bolsonaro possa ser salvo, pois o Olavo de Carvalho não ajudava em nada. Ele ajudou na campanha, mas ele não teve a capacidade de entender que a campanha acabou e que o presidente precisa governar. Para ele governar, ele não pode ter uma pessoa insuflando do jeito que o Olavo de Carvalho estava fazendo, e os seus marionetes, né, as suas olavetes, fazendo o mesmo, levando informação errada para todos. Não sendo bastante, o tsunami mudou, passou até agora um outro contexto, porque quem é da teoria de conspiração adora fazer o quê? Criar conspirações. E a conspiração agora é que tudo está sendo feito para o impeachment do Jair Bolsonaro. Gente, é de um tamanho, de um absurdo, que, sabe, é só mesmo loucura, porque ignorância existe, geral. O grande argumento que todos falam é sobre aplicar ao Bolsonaro a questão referente ao mesmo caso que foi causa do impeachment da Dilma. Pedalada fiscal. E aí eles conversam dizendo que existe realmente um pedido do governo para aprovação no orçamento para este ano de 250 bilhões. Pois caso contrário, de duas uma, ou o Bolsonaro não irá pagar N contas, e se pagar sem ter essa aprovação, estaria aí sim incorrendo na pedalada fiscal. Hoje eu vi um vídeo do Nando Moura, vou citar o nome dele mesmo, porque foi ele que falou essa besteira também, dizendo que se ele não pagar, ele pode sofrer o impeachment. Ele é burro, esse Nando Moura é burro. Se ele não pagar as contas em virtude da não aprovação do Congresso, ele não pode sofrer o impeachment porque ele não pedalou. E se o Congresso não aprovar os 250 bilhões, o Bolsonaro pode ser muitas coisas que causam desagrado a muitas pessoas, mas ele também não é idiota. Então ele não vai fazer os pagamentos e vai jogar a bomba no Congresso. É isso que vai acontecer. Agora, a outra burrice que existe em tudo isso é sobre esse valor de 250 bilhões.
quem tivesse o mínimo de interesse em buscar a informação correta, saberia que o governo, apesar de ter enviado o pedido de 250 bilhões, ele não precisa deste recurso na sua totalidade. Pois, salvo engano, faz 2 semanas, o secretário do Tesouro deu uma entrevista ao programa Canal Livre da Band. E lá ele cita bem explicitamente a questão dos 250 bilhões, onde ele diz que, devido aos lucros do Banco Central no ano passado, que o Banco Central já fez o repasse de 120 bilhões para o Tesouro. Neste caso, o governo precisaria, na verdade, da aprovação apenas da diferença para os 250, para dispor dos recursos necessários para cumprir todas as suas obrigações deste ano. Outra situação que é absurda dentro dessa teoria louca de impeachment é que tudo estaria sendo feito e orquestrado entre os chamados políticos do Centrão e a ala militar. Gostem ou não gostem, Bolsonaro somente ainda é presidente da República por causa da ala militar que lá está com ele, inclusive discordando dele, pois apoiar um presidente não é simplesmente dizer sim para tudo que ele queira ou deseje. Esse não é o papel de um conselheiro. Um conselheiro é aquele que alerta, é exemplo de um verdadeiro amigo, que tem o papel de dizer as verdades para o seu amigo, para ver se ele abre os olhos e percebe onde esteja errando. Amigo, aliado, não é aquele que abaixa a cabeça sempre. Se você tem ao seu lado bajuladores, demita-os, afaste-se deles, pois eles não te ajudam em nada. Então esse é o principal papel da ala militar hoje no governo. Um outro caso, um outro detalhe que muitos desses youtubers estão falando por aí, que é a questão, por exemplo, de que a Supersecretaria de Governo foi criada, né, foi empoderada, mas que em seguida o presidente irá exonerar o general Santos Cruz. Isso aí é o mesmo que fazer previsão de que um avião vai cair. Sabe por quê? Porque em algum momento o avião cai. E aí o que é que esses teóricos da conspiração fazem? Jogam essa ideia, porque se em algum momento o presidente vir a exonerar o Santos Cruz, eles vão dizer o que para vocês? Eu não disse? Eu não falei? Vocês estão entendendo? Esse é que é o fato. Agora, existe um outro fato aí que está talvez sendo o verdadeiro motivo para se criar toda essa confusão e toda essa história, que é a questão do Flávio Bolsonaro. O presidente da República, lá em Dallas, fez uma declaração que, na minha opinião, foi muito infeliz. Quem acompanha o canal sabe que eu não tenho político de estimação. Já defendi o Bolsonaro, como por exemplo naquela loucura que quiseram atribuir a ele no discurso da AgriShow, mas eu também tenho total liberdade e independência para apontar quando ele comete erros. Assistam da boca do presidente agora o que ele falou sobre essa situação do Flávio Bolsonaro. Presidente, sobre as informações que saíram ontem acerca do Ministério Público que estaria investigando os apartamentos no nome do Flávio Bolsonaro, o senhor teria algo a dizer? Você pergunta para a Globo sabe disso. A Globo quebrou o sigilo, a Globo ficou sabendo da quebra do sigilo do meu filho desde o ano passado.
Pergunta para a Globo. É uma jogadinha, Ministério Público do Rio de Janeiro, com a Globo. É isso que está acontecendo. É o que está acontecendo, a jogadinha. Quebraram o sigilo bancário dele desde o ano passado. E agora, para dar um verniz de legalidade, quebraram oficialmente o sigilo dele. Mais, se não me engano, 93 pessoas. Nossa Senhora, hein? Uma lava-jato aí. Vai fundo. Vai fundo. Okay? O objetivo que querem me atingir? Quebrou o sigilo bancário desde o ano passado. Tá? Isso aí é legalidade. O que diz a jurisprudência? Eu não sou advogado. Nulidade de processo. Fizeram aquilo para quê? Para me prejudicar. Desde o começo do meu mandato, o pessoal está atrás de mim o tempo todo, usando minha família. Senhor presidente, o senhor falou uma coisa correta nessa declaração, que o senhor não é advogado. Nós já sabemos disso. O senhor não é advogado e nem é economista. Então, senhor presidente, antes de fazer declarações desta natureza, consulte um advogado. Ou, se o senhor quiser, faça uma consulta simples ao Google e verifique o que é relatório de inteligência financeira do COAF. O que aconteceu com Flávio Bolsonaro não se trata de quebra de sigilo bancário, pois é função, papel do COAF, ao passo que identifique movimentações atípicas, reportar ao Ministério Público competente para que haja a investigação. O relatório de inteligência financeira reporta exclusivamente os valores atipicamente movimentados em uma conta. Não fala, não identifica quem depositou, para onde foi o dinheiro, de onde veio o dinheiro, foi depositado vindo da conta de quem. Esse não é o conteúdo do relatório de inteligência financeira. Essas informações que eu estou falando agora não constam do relatório, pois aí sim seria uma quebra de sigilo. A quebra de sigilo foi determinada agora pela Justiça para se identificar estas informações. Quem depositou? De onde veio esse dinheiro? Para onde foi transferido depois? Qual foi o destino final dele? Qual é a origem dele? Aí sim se faz a quebra do sigilo bancário através de uma ordem judicial, que para existir se faz obrigatório o relatório de inteligência financeira do COAF, porque tem de ter embasamento para poder se solicitar na justiça a quebra do sigilo. Não volte, senhor presidente, à época de campanha. É um acordo do Ministério Público com a Globo. Isso aí só para os seus seguidores fanáticos. Faz algum sentido. Tá entendendo? Somente para eles, para mais ninguém. Para qualquer estudante de direito sabe que o que o senhor falou foi uma tremenda, não vou dizer besteira não, mas foi na verdade um discurso de campanha e ao mesmo tempo uma tentativa de defender o seu filho. Mas o senhor tem de entender que neste caso o senhor é presidente da República e ele é senador, e na época dos fatos ocorridos ele era deputado estadual. Não se trata do seu filho. Não se trata do seu filho, se trata de um político, e o senhor também. O senhor tem de agir nesse momento como presidente da República e exigir que seja apurado tudo. O senhor deveria, talvez como um pai, exigir do seu filho o porquê que ele não assinou a favor da CPI da toga. Sim, se você não sabe, o Flávio Bolsonaro foi contra a CPI da toga, que iria investigar, né, o judiciário, em especial os ministros do STF. Por que será que ele foi contra? Quem ele quis agradar? Alguém que porventura venha
ser o relator do processo dele? Porque vai chegar lá em algum momento. Em algum momento vai chegar. Apesar dos atos praticados terem ocorrido antes dele ter direito a foro privilegiado. Algo que o senhor presidente e os seus filhos sempre condenaram como sendo um recurso procurado por quem tem culpa no cartório. E o seu filho fez o que na época? Buscou o foro privilegiado no STF. Foi negado. Tentou recentemente agora, menos de 30 dias, lá na Justiça do TJ do Rio. Também foi negado novamente. Então isso é que o senhor deveria estar cobrando como pai. A integridade moral do seu filho. Para que ele haja conforme sempre proferiu em seus discursos. Ou porque agora é ele que é o investigado, vai ter de mudar as coisas. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: toda essa história, todo esse tsunami é para, encobrir o fato relevante sobre o caso do Flávio Bolsonaro. 2, teve uma coisa de boa. O Olavo de Carvalho disse que vai se afastar. Infelizmente ele deixou suas crias para proferirem vídeos loucos de teorias da conspiração sobre impeachment, demissão de Santo Cruz e uma série de outras barbaridades, somente para fazer vídeo, ganhar visualização e inflamar 26 a 27 milhões de eleitores fiéis ao ponto do fanatismo que acontece, como tem o Lula, também tem eleitores dessa natureza que juram de pé junto até hoje que Lula é inocente. O fato é esse. Agora, você vai gostar, você não vai gostar, não importa. Você vai pensar como eu ou não, não importa. Eu só espero que você faça uma reflexão sobre o que foi dito nesse vídeo. É esse o meu propósito. Abrir os olhos das pessoas. Agora, se você vai ficar depois com os olhos fechados ou não, é sua decisão, ok? Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.